Juízes capítulo de número 13, versículo de número 15 ao versículo 24, diz assim: Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a palavra, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos ou de cereais, e os ofereceu sobre uma rocha, sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente, observando-o Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem à sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Amém? Coloque assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor, fala comigo, por tua graça. Amém. Meus irmãos amados, repito, comecei a falar aqui terça-feira sobre o poder de uma oferta. E eu disse terça-feira, vocês estão me ouvindo bem? Façam assim. Lá atrás estão me ouvindo bem? Maravilha. Eu disse terça-feira que eu não estou pregando sobre o poder de uma oferta para convencer alguém que é contra o ato de ofertar, ou alguém que é contra a prática dos dízimos. Minha ideia não é convencer os tais a passar a fazer. O que eu estou buscando com esta palavra é informar àqueles que já fazem e àqueles que não praticam por falta de orientação e conhecimento do poder que é gerado pelo ato de servir ao Senhor com a nossa oferta e com os nossos dízimos. Eu disse aos irmãos na terça-feira passada que a palavra oferta no hebraico é taruman e está relacionada com gratidão e adoração. E a palavra dízimo do hebraico é maser e está relacionada com reconhecimento e honra. Ou seja, quando eu pratico
a orientação bíblica de ser dizimista, eu estou expressando reconhecimento e honra ao Senhor, que é a fonte de toda provisão. Quando eu apresento a Ele a minha oferta, e a palavra tarumã é literalmente louvores altos, ou louvores elevados, ou exaltação, eu estou expressando ao Senhor gratidão, e na minha gratidão, celebrando ao Senhor, por reconhecer que tudo que tenho, foi Ele quem me concedeu, foi Ele quem me entregou. Uma outra observação interessante, e que eu fiz aqui semana passada, é que em todo o Antigo Testamento, os lugares onde alguém tivera um encontro com Deus, normalmente um altar era levantado. Ou seja, todos os lugares onde alguém teve uma experiência com o Senhor, se edificava um altar de consagração. Portanto, toda a nossa vida precisa ser consagrada e orientada para o Senhor e para a glória do seu nome. E eu mencionei aqui que Manoá entendeu que todo o sucesso da nossa vida está relacionado a quem decidimos honrar. Se nós decidimos honrar a Deus, a bênção de Deus virá sobre nós. O texto é interessante porque Manoá, a Bíblia não cita o nome da mulher dele. Eles vêm a ser o pai de Sansão, cujo nome significa pequeno sol destruidor. Quando o anjo aparece àquela mulher e faz a promessa, e ela conta para o seu marido vai orar pedindo a Deus que, se foi o Senhor quem aparecera, que aparecesse outra vez. O anjo aparece outra vez, e quando o anjo repete a promessa, Manoá diz assim: permita que te detenhamos aqui, enquanto te apresentamos uma oferta, um cabrito, uma oferta de holocausto, aquele que sobe, e uma oferta de cereais, uma oferta de alimentos. E o anjo disse para ele: ainda que tragas o teu cabrito, não comerei dele, o teu holocausto será oferecido ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Manoá oferece o cabrito sobre a penha, sobre a rocha, o anjo toca com a sua espada, queima o sacrifício de Manoá, a fumaça sobe, e o anjo sobe na fumaça. E me chamou muito a atenção, eu destaquei isso aqui semana passada, do desespero de Manoá. Quando ele chega em casa, parece que cai a ficha, e ele diz para a mulher dele: nós vamos morrer, nós vimos o Senhor. E a mulher daquele homem, de maneira muito sensata, muito equilibrada, de um discernimento extraordinário, ela diz assim: se o Senhor quisesse nos matar, Ele não teria aceitado a nossa oferta, não teria nos feito ver o que vimos, nem teria nos permitido ouvir o que ouvimos. O discernimento dela é extraordinário, porque ela consegue compreender da natureza de Deus, da grandeza desta natureza e da importância da promessa que o Senhor lhes havia feito. Lamentavelmente, muitos de nós padecem pela falta desse discernimento de Deus. Mas vamos lá, a oferta de Manoá, diz a Bíblia no versículo de número 19, enquanto eles ofereciam a oferta de holocausto e a oferta de alimentos sobre a rocha, o anjo do Senhor ouve-se maravilhosamente. Em algumas versões está escrito
que o anjo do Senhor operou maravilhas diante dos seus olhos. Ou seja, era o sinal de que o Senhor estava recebendo a sua oferta. Eu falei aqui na terça-feira passada sobre alguns tipos de ofertas reveladas no Antigo Testamento, e lembro que mencionei inclusive que quando Judá retorna do cativeiro babilônico, a Bíblia revela, eles estavam numa crise financeira acentuada. Por causa da crise financeira e econômica, o povo de Judá não estava levando para o Senhor uma oferta de excelência. Estavam pegando aquilo que era o menos melhor, o menos valioso, e levando para Deus, como que dizendo: deixa o melhor para a semente, deixa o melhor para a reprodução, deixa o melhor para o consumo, e leva para Deus aquilo que é de segunda. Mais ou menos assim, Deus é bom, Ele é tolerante, Ele não vai levar isso em consideração. O ministério do profeta Malaquias existe exatamente para orientar a Judá acerca deste comportamento, que não é um comportamento estranho à nossa geração, à nossa época. É muito comum a gente agir como Judá estava agindo. E quando o Senhor levanta o pastor Malaquias, o profeta Malaquias, o Senhor diz assim: onde está a minha honra? Ou seja, onde vocês estão me honrando com esse padrão de comportamento? E é interessante quando o Senhor diz para eles: pega esse cordeiro manco, esta ovelha manchada, este bezerro aleijado, e leva para o vosso príncipe e para o vosso governador. Se vocês levarem para aqueles que vos governam e eles receberem, então trazei-no a mim. O que o Senhor estava dizendo para Judá é que nós temos mais facilidade de honrar aos homens a quem nós reconhecemos como autoridade, do que de honrá-lo como o Senhor de toda a autoridade e mantenedor da vida. No entanto, a promessa do Senhor, nos textos que nós lemos e nos textos que expus para os irmãos aqui semana passada, é que se formos fiéis ao Senhor na nossa adoração financeira, Ele abrirá sobre nós o seu tesouro. Agora, qual deve ser a minha postura? O que a Bíblia me orienta da minha postura no ato de ofertar? Qual é o sentimento que deve mover o meu coração quando eu trago a minha oferta e o meu dízimo à casa do Senhor e expresso a minha adoração? É óbvio, eu falei aqui semana passada também, que Deus leva tão a sério a sua oferta, que os filhos de Eli, que eram sacerdotes em Israel nos dias que antecedem Samuel, morreram pela maneira como tratavam a oferta que era apresentada no altar de Deus. Eles eram sacerdotes e o Senhor os matou por causa da maneira irresponsável como eles lidavam com a oferta que os adoradores traziam à casa do Senhor. Mas a pergunta é: pastor, eu sou ofertante, eu sou dizimista, porque eu não vejo esta multiplicação?
Porque eu não vejo estes milagres se manifestando na minha vida. Qual é o problema? Alguém um dia me perguntou, inclusive, seria o caso de Deus não ter aceitado a minha oferta? Lembro que uma irmã me procurou e disse assim: pastor, eu fiz um compromisso com a campanha do terreno e honrei todo o meu compromisso. E ela disse assim: teve mês que eu honrei o compromisso pedindo graça a Deus, porque eu estava passando por dificuldade. Quando eu terminei de honrar todo o meu propósito na campanha, passados 2 meses, 3 meses, não lembro exatamente, apareceu na minha conta um crédito, que era exatamente o valor que eu contribuir na campanha o período inteiro. Ela foi ao banco para averiguar, e na verdade o esposo dela havia feito um consórcio há muito tempo atrás, parou de pagar o consórcio e não lembrava mais daquele dinheiro. E encerrado o grupo, diz a regra, aqueles que tiveram seu dinheiro retido no período do consórcio, no período de validade do consórcio, agora tem direito à restituição. E o dinheiro foi restituído na conta dela. Ela foi conversar com alguém e a pessoa disse para ela assim: é porque Deus não aceitou a tua oferta e te devolveu. E ela estava aflita com esse negócio. Eu falei com ela assim: irmã, por que não pensar que Deus viu inclusive os dias que você honrou com dificuldade e decidiu te restituir, porque Ele é Deus de provisão e não fica com pendência com ninguém. Então, qual é a minha postura no meu ato de ofertar? Porque é isso que desencadeia o poder do milagre que está decretado sobre a minha vida, o que deve mover o meu coração. Vamos lá, vamos folhear a Bíblia rapidinho. Em primeiro lugar, a minha postura de ofertar e ser dizimista na casa de Deus é a postura de quem faz voluntariamente. Voluntariamente. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: voluntariamente. Olha o que a Bíblia diz para nós, e eu vou começar lá no Antigo Testamento e ir até o Novo. Êxodo capítulo de número 25, versículo de número 2, diz assim: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. O conceito de voluntariamente aqui é pré-disposição. Quem o faz porque o seu coração deseja agradar a Deus. Vou dar um exemplo. Se oferta é presente, é semente, você precisa entender que nenhum lavrador lança a semente na terra com a faca no pescoço, porque alguém está lhe forçando. Quem semeia, semeia com alegria no coração, porque tem certeza da colheita. Você não compra um presente para dar a alguém forçado. Se for forçado, você não vai ao aniversário. É simples. Se você decidiu honrar o aniversariante, é porque voluntariamente você decidiu agradar. Ainda no livro do Êxodo, capítulo 35, versículo 5, diz assim: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor,
cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor. E aí ele começa a descrever os materiais, os metais e os elementos desta oferta. Lá à frente, no versículo de número 26, diz assim: e todas as mulheres cujo coração se moveu em habilidade, fiavam os pelos das cabras. Está falando aqui que as mulheres cuidaram da decoração do tabernáculo, cuidaram da decoração do santuário, e tudo isto feito voluntariamente. É por esta razão, é por esta consciência, que eu não me sinto à vontade de ficar aqui apelando para você ofertar. Presta atenção, você é orientado pela palavra de Deus, você é instruído na palavra de Deus, você é abastecido na palavra de Deus. Então você tem consciência da sua presteza, disponibilidade e voluntariedade no ato de celebrar ao Senhor com a sua oferta. Presta atenção, camarada implora esmola, camarada é forçado a pagar dívida e imposto. Oferta é ato de gratidão e celebração, é ato de louvor. Então o seu coração precisa ser tocado com gratidão, louvor e celebração ao Senhor. Significa entender que se eu não o faço é porque eu não sou grato, ou não tenho razão para ser, mas o fato é voluntário. Esdras capítulo de número 1, versículo de número 6 diz assim: e todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Provoca o irmão do seu lado e fala com ele assim: você tem razão para ser grato? Eu estou lhe mostrando a postura da oferta. Presta atenção, não adianta eu te falar sobre o poder de uma oferta se eu não te ensinar qual deve ser a minha e a tua postura quando apresentamos. Porque olha, não é quanto eu trago ao altar que cativa o coração de Deus, é como eu trago, como eu trago. O que está em questão não é quantidade, é qualidade. E qualidade está no meu coração. Quantidade está na mão, mas qualidade está no coração. Como eu tenho feito? Então o primeiro ato é voluntariamente. Voluntariamente. Esdras capítulo de número 8, versículo de número 28, diz assim: e disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e são santos esses utensílios, como também a prata e o ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor Deus dos vossos pais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. Tem alguém aí? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 2 e versículo de número 3, Paulo diz assim: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, e eu sou testemunha disso, e ainda acima das suas posses, deram
voluntariamente. Então, queridão, se você vai ofertar, não fique esperando o pastor fazer um apelo desesperado. Não fique esperando o pastor lhe constranger. Primeiro, porque se for nessa igreja, isso não vai acontecer. E se você estiver em alguma outra igreja e desejar ofertar, faça isso voluntariamente. No ato do ofertório, levante-se e vá. Faça com celebração, faça com louvor, porque é para o Senhor. Davi, 1 Crônicas 29, quando está fazendo uma campanha para a construção do templo, ele relata a quantidade de ouro que já havia sido doado, e a quantidade de prata, e a quantidade de marfim, e ele diz assim: além de tudo isso, eu dou do meu tesouro particular, porque eu amo a casa do meu Deus. Ou seja, na consciência de Davi, ofertar é uma expressão de amor à casa de Deus. Provoca o vizinho e fala com ele aí: ame a casa do Senhor. Segundo lugar, a segunda postura da nossa oferta, ela precisa ser abundante. Abundante. O que significa isso? Significa que a obra é de Deus, que os recursos que mantêm a obra de Deus, Ele dispõe para os seus servos. E olha para mim, e é uma vergonha a obra de Deus atrasar as suas contas, porque eu que recebi de Deus recursos, estou com o meu coração fechado para ela. Isso não pode acontecer. Eu fui outro dia ministrar numa igreja, eu me ofereci para ir ministrar numa igreja, porque aquela igreja estava com ordem de despejo, por não conseguir pagar o aluguel. E eu disse ao pastor: deixa eu ir pregar lá. E fui ministrar lá para orientar aqueles irmãos da responsabilidade que nós temos com o nome de Deus. Ei, o que foi que convenceu Davi a brigar com Golias? Zelo pelo nome do Senhor. Ele disse assim: quem é esse imundo, quem é esse sujo para blasfemar do nome do meu Deus? A igreja precisa ter zelo por este nome, precisa ter paixão pela obra que ela mesma realiza. Então vamos lá, Êxodo capítulo 36, vamos para a Bíblia. Eu estou lhe dando Bíblia para você receber e se abastecer dela. Êxodo capítulo 36, versículo de número 5 ao versículo de número 7, diz assim: e falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido. Foi o quê? Não ouvi. Foi o quê? O povo foi proibido de trazer mais para o altar, porque já tinha material bastante para toda a obra que se havia de fazer, e ainda sobejava. Há uma bênção de Deus sobre aqueles que são abundantes na casa do Senhor. A nação de Israel está no meio do deserto. Para todo lado que você olhar, você só vê pedra, rocha, terra seca. Entretanto,
Você não encontra judeus mendigando. Você não encontra judeus quebrando, falindo. Qual é o segredo? Abundância. Abundância nas coisas do Senhor. A paixão daquele povo por compreender que do Senhor é a terra, e portanto tudo que eu recebo dele, tudo que eu recebo é dele, e a ele eu devo honrar, faz com que o Senhor derrame sobre eles bênçãos abundantes. Deus é generoso. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 3, e o versículo de número 4 e 5, Davi diz assim: e ainda porque tenho amor à casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Interessante, ele não fez um saque de parte do tesouro, ele deu o seu tesouro. O ouro e a prata particular que eu tenho, eu dou. Eu estou trazendo o que eu tenho para a casa do meu Deus, porque eu amo a sua casa, além de tudo aquilo que eu já preparei para a casa do meu Deus. E no versículo 5 ele ainda diz assim: quem está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Davi está dizendo: como eu estou trazendo tudo, eu pergunto, quem está disposto a fazer assim também? Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 24, versículo de número 10, diz assim: então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e o trouxeram, e o lançaram no cofre, até que ficou cheio. Abundância. Quando Paulo elogia a igreja de Filipos pela oferta que lhe enviou, porque ele estava passando por dificuldades, e ele diz assim: não que eu busque o lucro, estou experimentado a passar falta e ter abundância. Aí ele diz no versículo 18: estou farto, desde que vocês enviaram pelas mãos de Epafrodito a oferta para me abastecer. Estou abastecido, estou farto. Porque a postura de um adorador, de um ofertante, não é a postura de quem dá esmola, é a postura de quem adora. Muitas vezes nós pensamos que Deus está precisando, Deus está implorando pela nossa oferta. Presta atenção, a igreja tem compromissos? Tem, muitos. Mas olha para mim, Deus não implora que eu seja ofertante. E vou dizer uma frase para o seu coração, que é a frase que Mardoqueu disse para Esté. Ele diz assim: se você não fizer nada, de outra parte Deus levantará socorro para o seu povo. Aí ele dá um aviso: mas não pensas tu que se tu nada fizeres, nada te ocorrerá, porque aquilo que acontecer a nós, também acontecerá a ti. É uma orientação de um tio para uma jovem rainha que está em posição de risco para salvar o seu povo. Então nós precisamos entender que a oferta é voluntária, é abundante e, terceiro lugar, é sincera. É sincera. Diga comigo: sinceridade. A palavra sinceridade na raiz literalmente significa sem cera, sem disfarce, sem arranjo, sem subterfúgio, sem a intenção de lograr, sem a intenção de enganar. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 4. Jesus estava na sinagoga, eu estive nessa sinagoga inclusive, e Jesus observa quando todos vão ao altar levarem a sua oferta.
De repente levanta-se uma viúva, e aquela viúva leva a menor moeda corrente de Israel, que era o estáter, e ela deposita no gasofilácio a sua oferta. Quando Jesus chama a atenção dos seus discípulos, ele diz assim: sabei que a maior oferta foi a oferta daquela viúva. Alguém não entendeu, e Jesus explicou: todos deram do que lhe sobrava. Ela ofereceu tudo que tinha. Ou seja, você pode servir ao Senhor com aquilo que você tem. Presta atenção, Deus nunca vai pedir de você aquilo que Ele não já te deu. Provoca aí seu vizinho e diz isso para ele: Deus nunca vai pedir de você aquilo que Ele não já te deu. Se Ele te pede algo, Ele colocou na tua mão. Aquela senhora trouxe o que ela tinha, ela foi sincera com o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, revela para nós uma prática que surgiu nos primeiros anos da igreja primitiva. Aqueles irmãos estavam tão apaixonados pelo reino de Deus, tão extraordinariamente encantados com a graça de Deus, que Atos 4, 34 a 35 diz, 32 a 35 diz, que eles vendiam tudo que tinham, traziam aos pés dos apóstolos, para que fosse repartido entre todos, a fim de que ninguém tivesse necessidade de nada. De repente, em Atos 5, surge um casal, Ananias e Safira. E Ananias e Safira decidem vender uma herdade, uma herança, e trazer ao templo, aos pés do apóstolo. Mas quando Ananias e Safira viram o montante, Ananias e Safira conversaram, eu imagino alguma coisa do tipo: ô Nani, tu não acha que é muito, Nani? Aí Ananias falou assim: Saf, tu que sabe, meu amor. Tu quiser, a gente leva metade e diz que foi esse valor aqui. Aí Safira diz: é uma boa ideia, Nani, vamos fazer assim? Vamos. Separou metade e levou. Olha só que coisa séria. Ananias chega na casa de Pedro, bate na porta, Pedro abre e Ananias diz assim: irmão Pedro, pastor Pedro, aqui está a oferta da herdade que vendemos. Pedro olhou para Ananias e fez assim: Ananias, foi por esse valor que foi vendido? Foi, pastor. Ananias, por que ousas mentir ao Espírito Santo? A herdade não era tua? Tendo vendido-a, não era tua? Se quiseres trazer, não era tua, então por que mentir? A Bíblia diz que Ananias caiu morto aos pés de Pedro. A questão não foi o valor que Ananias trouxe ou deixou de trazer, foi a falta de sinceridade com Deus. Por quê? Porque Deus sabe o que eu posso trazer ao seu altar. Deus sabe o quanto Ele me deu e o quanto eu posso oferecer em forma de adoração. Tentar enganá-lo é subestimar a sua santidade. Ananias demorou a voltar para casa, deu a hora do almoço, Safira resolveu ir atrás. Quando a irmã Safira chegou na casa do pastor Pedro, ela perguntou assim: pastor Pedro, Nani esteve aqui? Pastor Pedro disse: esteve, irmã Safira. Deixa eu te fazer uma pergunta: a herdade foi vendida pelo valor que Ananias me disse? Foi, pastor Pedro. Irmã Safira, sem vender não era vossa? Vendendo, o dinheiro não era vosso? Por que mentes ao Espírito Santo?
eis atrás de ti os pés daqueles que acabam de levar o corpo do teu marido. Quando Safira vira para olhar, cai e morre também. Qual é o problema ali? Os contraditórios da prática da oferta e do dízimo vão dizer assim: isso é coisa do Antigo Testamento. Tá, me explica Atos 5. Não é Antigo Testamento. A questão está em sinceridade. Nada que eu faço para Deus é forçado, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, se é voluntário, não tem para que ser carregado de mentira, não tem por que querer enganar, subestimar a capacidade de Deus. Por isso que Jesus ensina em Mateus 5,42, diz: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que te tomar emprestado. Jesus está falando de sinceridade. Seja puro, seja honesto no fazer. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de toda a tua renda. Enquanto a igreja não entender, e olha para mim por gentileza para eu te explicar isso, Deus não aceita de nós nada, nenhum culto que não seja espontâneo. O diabo escraviza, o Senhor liberta. E Ele te liberta para que o teu serviço seja movido por amor e não por medo. Você é filho e não escravo. Deus é teu pai e não teu chefe. Deus é teu Senhor, teu dono, não teu capataz. Então, para Deus, aquilo que fazemos é voluntário. Se é voluntário, não tem por que ser mesquinho. Então eu posso ser sincero com Ele, porque Ele sabe exatamente a minha realidade e os segredos do meu coração. Dá para dizer amém? Então adoremos a Deus com alegria, com celebração, porque Ele é digno de louvor e exaltação. Em Lucas 6,38, Jesus diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, se vos dará. Uma das coisas mais extraordinárias de servir a Deus é o privilégio de conversar com Ele, dizendo a Ele aquilo que você não gosta, aquilo que você não quer, aquilo que você precisa, sem precisar disfarçar. Então, primeiro, voluntariamente; segundo, abundantemente; terceiro, sinceramente; quarto lugar, nós precisamos ofertar ao Senhor comprometidamente. Comprometidamente. É um compromisso que o meu coração tem com Deus, faz parte da minha aliança com Ele. Eu disse aqui semana passada, em nenhum momento Melquisedeque exige de Abraão, em Gênesis 14, que Abraão lhe traga o dízimo. É Abraão quem toma a iniciativa. Por quê? Porque reconhece o que recebeu. É Abraão quem estabelece o ato. Só depois da lei mosaica é que o Senhor decide institucionalizar a prática. E quando Deus institucionalizou a prática da oferta, dos dízimos, e Malaquias vive num tempo que o povo está negligenciando isso, o Senhor chama isso de roubo. Ele chega a dizer em Malaquias 3: vocês estão me roubando.
E quando eles perguntam a Deus: estamos te roubando como? O Senhor diz: nos dízimos e nas ofertas. Por que Deus considera aquilo um ato de roubo, de latrocínio? Porque havia um pacto entre Deus e Israel. E quando você quebra um pacto, você está lesando a outra parte. Há um comprometimento nosso. É muito incrível como a gente tem facilidade de dar R$300 na camisa do nosso time. Quem é torcedor, levanta a mão, que eu quero orar por você. A gente tem coragem de dar algumas notinhas verdes num tênis. Nós fazemos qualquer esforço para conseguir aquilo que desejamos e nos esquecemos que tudo que alcançamos é porque o provedor de todas as coisas coloca na nossa mão e nos supre. Então, Paulo agradece à igreja de Filipos e ele diz assim: vocês sabem que quando eu saí para a pregação do Evangelho, nenhuma igreja se comprometeu comigo no sentido de dar. Mas vocês têm me suprido, têm me abastecido, têm cuidado de mim. Ou seja, a igreja de Filipos compreende a missão do ofertar, compreende o ato de manter quem foi, de manter quem realiza. E Paulo leva isso tão a sério, que se eu fosse colocar em prática aqui, olha o que Paulo diz: aquele que é ministrado, reparta os seus bens com aquele que lhe ministra. Paulo está falando de compromisso. Você está sendo abençoado? Então responda ao altar acerca da bênção que você recebeu. Responda à voz do altar. Entenda que quando o seu coração se abre para Deus, os céus se abrem para você. O Senhor nunca te deixará em dificuldade porque você ofertou. O Senhor nunca te deixará em dificuldade porque você por fé o honrou com os seus dízimos. A porta vai se abrir, eu já estou concluindo, e vou lhe mostrar isso claramente, que uma oferta é poderosa para abrir portas que estão cerradas. Mas eu preciso que você compreenda, antes de viver o milagre. Antes de viver um milagre, você precisa compreender a estrutura do milagre. Nós ouvimos aqui domingo um testemunho que o pastor contou aqui, que um irmão foi pedir ao pastor da sua igreja na Califórnia que orasse por sua esposa que estava enferma, e quando o pastor começou a orar, o Senhor disse: ela não está pronta para o milagre. Gente que não tem consciência do milagre, não desfruta da grandeza dele, não reconhece, não valoriza, subestima o que Deus fez na sua vida. O que eu estou compartilhando contigo é como precisa estar o seu coração quando você oferta. Não é só o ato de vir ofertar, não é só o ato de sair do lugar, separar a nota especial e apresentar no altar. Para com isso. A questão não está no que eu deposito, a questão está em minha alma. É isso que o Senhor está medindo, presta atenção. Quando a Bíblia descreve a adoração e o sacrifício de Caim e de Abel, diz assim: o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou Deus. Antes de observar a oferta de Abel, Deus observou o Abel ofertante. Antes de rejeitar a oferta de Caim, o Senhor rejeitou ao próprio Caim. Por quê? É só ler
terceira epístola de João, João explica lá, porque as obras de Caim eram más, e o seu coração pertencia ao maligno. O Senhor rejeitou por isto, porque o meu coração é o que eu apresento diante de Deus. Ei, quando o meu coração é do Senhor, o meu dinheiro é o que menos conta. Quando a minha vida é do Senhor, eu não tenho por que não trazer ao Senhor a minha oferta, porque eu já entreguei a Ele a minha essência, a minha vida. Se a minha vida é do Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. Então presta atenção. Se há uma área da minha vida que Deus não pode ter domínio, é bom lembrar que essa área da minha vida Ele não é Senhor, porque Ele não domina pela metade. Então faça Deus Senhor das suas finanças. Diga para o Senhor: o que eu tenho eu apresento ao Senhor, eu faço com louvor e gratidão. Se o Senhor te pedir tudo, oferece tudo, porque quem te deu o que você chama de tudo, foi Ele, que é dono do todo. Se Ele não tivesse te dado, tu não terias o tudo que tu chamas de tudo. Então dá a quem dá tudo, a quem tudo te deu, não é prejuízo, é devolução. É devolução. E não há um caso na Bíblia que Deus tenha pedido a alguém tudo. Agora, Ele nunca pede aquilo que não tem valor para você, porque o que adora a Deus é aquilo que representa para o seu coração. Já estou terminando. Penúltimo lugar, como é que eu devo ofertar? Com amor. Provoca o vizinho, fala agora assim: com amor. Eu preciso amar o ato. Um dia um novo convertido me disse assim: pastor, eu tenho tanto prazer em trazer meu dízimo à casa de Deus, que eu coloco talco em cima do dinheiro para vir cheiroso. Encontrei um outro numa igreja onde eu ministrava, que ele disse: no dia que eu vou apresentar ao Senhor a minha oferta, eu vou ao meu gerente e peço a ele notas novas. Vou repetir: para Deus nada que não seja movido por amor não serve para Ele. Atos 4, 34 e 35. Atos 4, 34 e 35. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Paulo orientando a igreja de Corinto, ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. Antes do que eu trago o que eu sou, antes daquilo que eu deposito, aquilo que eu me tornei para Deus, se deram ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Versículo 8: não digo isto como quem manda, mas para provar
pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Diga comigo, ofertar é um ato de amor. E Davi diz, porque eu amo a casa do meu Deus, eu faço. Um dia, o Senhor Jeová chamou o profeta Ageu e disse ao povo de Judá assim: é lícito vocês habitarem em suas casas luxuosas, enquanto a minha casa está inacabada, abandonada. Por isso vocês plantam e não colhem, e o que colhem é como posto num saco furado. Vocês cobrem-se e não se aquecem, comem e não se fartam, porque a minha casa está abandonada. Aí ele diz assim: agora, ide ao monte, trazei madeira, construam a minha casa, edificai a minha casa, e dela eu me agradarei. Olha para mim, Deus habita aqui? Deus habita nessa coisa de 4 paredes? Não, mas essa coisa de 4 paredes foi consagrada para ser lugar de adoração. Então, se foi, é para o Senhor, e precisa ser feito como tal. Ele não vai habitar aqui, mas Ele está dizendo: edificai a casa e eu me agradarei dela, e serei glorificado. Porque Deus prima pela excelência. Deus prima pela excelência. E excelência não é ser o melhor de todos, mas é oferecer o melhor que posso. Isto é excelência. Então nós fazemos com amor. E eu concluo dizendo a você que a nossa oferta precisa ser com propósito. Diga comigo, propósito. Repete, propósito. Provoca seu vizinho e pergunta para ele: qual é o teu propósito? Não é pecado estabelecer um propósito na sua oferta. A quem diga que não pode, que vira barganha se Deus não estabelecesse como princípio. Mas isso é um princípio, é uma lei. Ele chama de semeadura. Isso é lei. Eu não estou barganhando naquilo que Deus estabeleceu, uma premissa. Nenhum lavrador lança a semente sem esperar a colheita. Lança? Sim ou não? Não. Quem semeia pretende colher. E por algumas vezes na Bíblia, a oferta é chamada de semeadura. Segundo aos Coríntios capítulo 8, versículo 13, Paulo diz: mas não digo isto para que os outros tenham alívio, e vocês peso, mas para a igualdade. Nesse tempo presente, a vossa abundância suprirá a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Presta atenção nisso, que eu quero te revelar algo que me ensinaram outro dia. Paulo está dizendo assim: naquilo que você abundou, você vai suprir a necessidade de alguém. Só que esse alguém que você está suprindo numa área tem abundância em outra, e ele vai te suprir nesta outra área onde você tem necessidade. Eu estava outro dia conversando com o pastor Silas, no intervalo de um evento onde estávamos ministrando, e ele disse assim: Josué, quando Deus estabelece entre nós relacionamentos, o propósito não é apenas socializar. E ele disse assim: Deus abriu portas para você que Ele não abriu para mim.
E Deus abriu portas para mim que Ele não abriu para você. Quando nós nos relacionamos, o Senhor te dá acesso às portas que Ele abriu para mim, e me dar acesso às portas que Ele abriu para você. Olha Paulo dizendo: a vossa abundância suprirá a necessidade do outro, mas naquilo que o outro é abundante, Ele suprirá a vossa necessidade. Ei, você está suprindo alguém financeiramente? Esse alguém está te suprindo espiritualmente, está cobrindo você de oração. Há sempre uma abundância na vida de alguém. Ninguém diante de Deus é de todo necessitado, ainda que Ele não tenha me dado abundância financeira. Ele me deu abundância em alguma área, e a você que Ele deu financeira, você supre numa área, eu supro na outra, e a obra de Deus é realizada com perfeição. Propósito. Olha o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 14, já estou terminando. Versículo 14: e pela sua oração. Versículo 7: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Versículo 14: e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. O que Paulo está dizendo aqui, leia o capítulo inteiro, leia o capítulo inteiro. De repente sua mente está fazendo alguns questionamentos. Paulo está dizendo: aqueles que foram abençoados através da oferta que aquela igreja deu, estará orando pelos tais, com saudades deles, por causa da abundante graça que de Deus há sobre aqueles irmãos. Então você precisa entender que alguém que é alcançado está abençoando. Alguém que está sendo abençoado através da tua vida, está abençoando a tua vida por meio da oração. O texto é muito claro acerca disto. Deus está sempre usando alguém para suprir você de alguma forma. A porta de emprego que se abriu, alguém orou para que o Senhor movesse as águas em teu favor. Você conseguiu sair da crise na sua empresa, alguém orou por você. Alguém passou na porta da tua loja e estendeu a mão para te abençoar. Ou seja, naquilo que você supre alguém, você está sendo suprido em outra área. E Paulo diz: a oração destes por vós se fará por causa da abundante graça de Deus que em vós há. Eu vou concluir esta noite lendo um texto muito interessante, Deuteronômio capítulo 28. Você não é obrigado a crer. Presta atenção, a Bíblia não é para quem não crê, é para quem crê. Uma outra observação que você tem que ter: a Bíblia não é para ser interpretada à luz da lógica humana. À luz da lógica humana, quem mata morre. O necessitado é abandonado porque ele vira peso. À luz da lógica divina, a graça é superabundante. E o Senhor diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno,
O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quase ninguém recebeu. O Senhor teu Deus te exaltará. Na empresa onde você trabalha, no ambiente onde você vive, o Senhor te exaltará. E Ele diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A expressão aqui indica que as bênçãos vão correr atrás de você, te acompanhar e passar por cima de você. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, benditos serás da cidade. Diga comigo: eu sou bendito. Repete: eu sou bendito. Eu sou abençoado na cidade onde eu moro. Repete: eu sou abençoado na cidade onde eu moro. Diga comigo: eu declaro que o diabo não me alcançará na minha cidade, porque eu sou abençoado. Bendito serás no campo. Diga comigo: a minha roça. Quem não tem roça, vai dizer: pastor, não tem roça não. Fala aí pela fé: a minha roça é abençoada. Bendito o fruto do teu ventre. Diga comigo: os meus filhos são abençoados. Bendito o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Ei, tem bênção até na cozinha e na despensa. Aleluia. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Só quem crê nessa palavra diga amém. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho se levantarão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Levanta a mão, por favor, assim, pela fé. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão. E em tudo que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e te respeitarão, terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Olha lá, recebe. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitos, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Coloque a mão no seu peito agora e diga assim: há uma bênção declarada sobre mim. Vire para a pessoa do seu lado e diz para ele: há uma bênção declarada sobre você.
Há uma bênção declarada sobre a sua vida. Há um milagre, amém. Há um milagre, há uma porta que se abre, há uma surpresa de Deus, há uma provisão, aleluia, há uma provisão. Ele vai mover corações por tua causa. O rei vai ficar sem dormir por tua causa. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu declaro em nome de Deus, debaixo da sua palavra, provisão do Senhor sobre a tua vida, provisão do Senhor sobre a sua igreja. Eu declaro em nome de Jesus, milagres de portas abertas sobre você. Você que está em casa, acompanhando pela internet, seja alcançado por esta palavra, seja alcançado por esta profecia. Você que está aqui dentro, pastor, já perdi a esperança, estou há tanto tempo sem arrumar emprego, não consigo equilibrar as contas da minha casa. Eu quero em nome de Jesus, nesta noite, ordenar. Eu quero fazer isso debaixo de uma autoridade de Deus nesta noite, e vou declarar agora em nome de Jesus, que todo espírito de miséria, de mendicância, todo espírito maligno que se apoderou das tuas coisas, dos teus negócios, da tua vida e travou tudo, recebe aí, espírito de tranca-rua, preto velho, Zé Pilintra, Satanás e sua corja, cai por terra, porque a igreja está debaixo de uma palavra. Cai por terra em nome de Jesus, bate em retirada toda oposição espiritual, todo travamento espiritual, toda porta cerrada, todo cadeado, ferrolhos de bronze, portas de ferro, muralhas erguidas para bloquear a vida da igreja. Nesta noite eu sou revestido de autoridade em Deus para dizer que portas estão se abrindo. Presta atenção, tem gente que te roubou e vai te procurar para pedir perdão. Tem gente que vai te procurar para devolver o que levou de você. Tem devedor que não te paga mais e nem te procura, e Deus vai abrir portas sobre ele, pelo amor de Deus. Não amaldiçoe quem te deve e não pagou. Abençoe, porque ele precisa ser abençoado para vir. Recebe de Deus uma promessa, recebe. Senhor, abre caminhos, abençoa a empresa desse homem, abençoa a empresa dessa mulher. Senhor, foi o Senhor quem inspirou alguém para escrever, foi o Senhor quem inspirou alguém para escrever. Senhor, está na tua palavra, foi o Senhor quem mandou escrever, que o Senhor tira do ímpio e coloca na mão do justo. Está escrito, está escrito. Nós reivindicamos em Cristo, nos méritos do Calvário, a tua promessa. Está escrito que o Senhor tira o justo do monturo e o coloca sentado entre príncipes. Honra o teu nome na vida desse homem.
Honra o teu nome na vida dessa mulher. Honra o teu nome nos negócios desta pessoa. Honra o teu nome no ato de oferta e dízimo voluntário que o teu filho e a tua filha trazem no teu altar. Chega, Pai. Por que, Senhor, se fazem micaretas e carnavais com milhões? Porque se consegue construir casas de shows, arenas aos milhões, e a tua igreja padecendo em sonhos. Abre sobre o teu povo o teu bom tesouro. Esse homem está aflito porque não conseguiu dar o livro da escola do seu filho, Senhor. Tem gente aqui aflito porque não teve dinheiro para abastecer a cozinha. Ah, Deus, dá um basta nisto. Abre as fontes superiores e as fontes inferiores. Surpreende teu povo, surpreende teu povo, surpreende teu povo. Eu quero rejeitar toda oposição espiritual acerca desta oração agora, Senhor, e profetizar que a tua igreja prospere, que os teus filhos cresçam e o teu nome seja glorificado na vida da tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus.